E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de Filosofia. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas, corrigindo a atividade lá do capítulo Ciência e Técnica, tá certo? Então eu espero que vocês já tenham respondido a atividade para acompanhar a correção agora. Bora lá! Lá na seção Atividades e Interpretação, pessoal, eu gostaria que vocês já tivessem feito a leitura lá da leitura 1 e 2 para corrigir e efetuar as questões com mais clareza, tá certo? Então a questão 1 fala: qual o conceito de ciência que o texto utiliza? Bem, pessoal, o conceito de ciência que fica claro lá no texto é, em geral, uma atitude realista, uma postura realista diante do saber, porque pressupõe um mundo objetivo, estável, com regras e leis homogêneas que são aplicadas a todos os contextos e que servem de medida para todas as investigações. Então, segundo o texto, a ciência leva em consideração um mundo exato que segue as mesmas regras padronizadas, que é passível de compreensão. Então, através desse mundo passível de compreensão e objetivo, nós conseguimos traçar ali rotas de funcionamento, caminhos, discursos que explicam essa realidade investigada. Já a questão 2 fala: qual é, segundo o texto, a razão do sucesso da ciência? Bem, galera, segundo o texto, partindo de um conceito que determina a ciência como um método que pressupõe um mundo ordenado, cujas regras podem ser conhecidas, como a gente falou lá na questão anterior, fica fácil nós analisarmos esse funcionamento, as causas e consequências das coisas e os seus feitos. Então essa ciência, ela consegue transmitir a sensação e a ideia de ordenação, de funcionamento de um mundo que a princípio é desnorteado e obscuro. Quando a gente analisa o mundo, quando a gente olha assim o mundo pela primeira vez, nós não conseguimos entender com clareza como é que ele funciona, quais são as regras de funcionamento, mas com um pouco de análise, através de experiências, experimentos, nós conseguimos definir as regras que regem esse mundo ao redor de nós, tá certo? Questão 3. Explique com suas palavras a frase: não sabemos ainda se a clonagem humana é algo para se celebrar ou se lamentar. E aí, pessoal, como é que a gente poderia explicar essa frase lá relacionada com a noção de clonagem humana? A clonagem humana, galera, é uma questão científica que até hoje ainda não foi totalmente discutida. Então não se sabe ainda se um clone humano seria algo positivo ou negativo, porque as consequências, as implicações de um experimento desse porte são inúmeras. Pensa aí comigo, imagine que tem um clone seu andando aí pela rua, vivendo a vida dele independente da sua. Quais as consequências que isso traria para você, o dono e portador da carga genética original? Quais seriam as possibilidades positivas e negativas disso? Então o mais importante seria, antes de discutir os aspectos positivos e negativos da clonagem, é tomar qualquer decisão cujas consequências nós desconhecemos. Então, sempre que nós não temos como prever as consequências de algo, é necessário que nós façamos uma discussão, façamos uma explanação, tentamos esclarecer quais as possíveis consequências dos nossos atos, e isso seria muito bem aplicado também dentro dessa lógica da clonagem humana e desse trabalho genético. Questão 4. Explique com suas palavras o seguinte trecho do texto: na sociedade atual reina, portanto, uma certa tecnofobia, medo da técnica, em contraste com o otimismo tecnológico dos séculos anteriores. E aí, como é que a gente pode pensar essa frase? É claro que as invenções, as descobertas científicas atingiram um nível, um desenvolvimento, uma evolução que coloca realmente em perigo certas características do ser humano, como a sua individualidade, a sua liberdade e a sua participação no mundo. A clonagem seria algo para ser discutido nessa perspectiva, porque pense comigo aí, como um clone de um ser humano andando por aí, essa nova existência baseada em uma existência que já existe, seria como é que isso poderia impactar a sua participação no mundo, a sua noção de liberdade, como é que a sua individualidade seria percebida diante disso? Então, se de um lado nós
aplaudimos, né, comemoramos a tecnologia que facilita a nossa realidade, que facilita a nossa existência, o nosso trabalho. Por outro lado, nós temos realmente medo de como nossas criações, como nossas tecnologias, nossas práticas, nossas evoluções científicas podem, de algum modo, nos destruir, nos influenciar negativamente, nos impactar negativamente. E a última questão, a questão 5, fala: segundo o texto, por quem deve ser feito o debate sobre os limites da ciência? Bem, pessoal, lá o texto ele vai trazer que as dificuldades próprias de cada segmento da sociedade para discutir tais questões é que deveriam realmente se responsabilizar por isso. Então, no caso dos limites da ciência, os cientistas eles têm mais conhecimento especializado sobre isso e não gostam muito de discutir questões de ética, por exemplo. Aos políticos, em contrapartida, falta o conhecimento científico apropriado para se discutir isso. Já os cidadãos comuns, falta tanto conhecimento científico especializado, como também a noção política de como isso poderia se desenvolver no âmbito comunitário e social. Então o texto, por fim, ele parece indicar que a filosofia, a nossa disciplina, é que teria um papel bastante importante se colocando próxima a algo como uma ferramenta crítica reguladora da ciência. Então a filosofia, por ter a sua liberdade racional, conseguiria prever todas as possibilidades para poder traçar, de fato, um limite para a ciência como desenvolvedora de conhecimento, desenvolvedora de técnica e de tecnologia e como algo que influencia cotidianamente, diretamente a vida do ser humano. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Para a próxima videoaula, eu quero que vocês abram o livro de filosofia lá nas páginas 28 a 33 para responder as atividades e na próxima aula nós corrigimos, tá certo? Aí a única seção que vocês não vão responder lá é a buscando reflexões, que vai exigir uma pesquisa, algo mais elaborado, e uma interação entre professor e aluno que infelizmente agora no momento nós não podemos viver, tá certo? Mas em sala de aula nós podemos estar voltando para essas questões para debater com mais calma. Então eu desejo a todos uma ótima semana e até o próximo vídeo.